Um foguete da Coreia do Norte explodiu durante uma nova tentativa de lançamento de um satélite espião ao espaço. O Japão emitiu um alerta de emergência para a região sul do país. A correspondente Silvia Kikuchi tem os detalhes. O governo japonês chegou a recomendar aos moradores de Okinawa que buscassem abrigo. O alerta foi retirado logo em seguida. Uma rede japonesa de notícias transmitiu imagens de um objeto no céu em chamas e afirmou que foram gravadas no nordeste da China. Os destroços do equipamento foram encontrados no mar, segundo a Coreia do Sul. O lançamento ocorreu horas depois que o governo norte-coreano emitiu um aviso de que tentaria enviar um novo satélite de vigilância e reconhecimento ao espaço até 4 de junho. O regime da Coreia do Norte admitiu o fracasso da missão. No ano passado, foram 3 tentativas de lançar satélites do tipo. Para a gente repercutir essa e outras notícias, eu converso agora com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde para você. Imagino aqui a frustração de Kim Jong-un em não conseguir levar esse satélite ao espaço. Qual era o objetivo dele com isso, hein? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Olha, veja só, já teve vários dessas tentativas de lançamento da Coreia do Norte que deram errado, que explodiram. Mas em novembro do ano passado, eles conseguiram colocar um satélite em órbita com ajuda muito provavelmente da Rússia, Jonathan. Porque o que acontece? Esse tipo de lançamento, né, aquele que deu certo, na verdade, o foguete que funcionou, foi o Cholima-1, né? Esse é o nome. Provavelmente esse foi um outro foguete. E esse tipo de foguete, ele usa um combustível que é misturado com um oxidante, ele é hipergólico. Então você tem, por exemplo, oxigênio líquido que você mistura com querosene ou com algum combustível e na mistura não é necessário nem faísca, é uma mistura explosiva. Isso é muito utilizado para o lançamento de foguetes, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia, também pela China. E a suspeita, Jonathan, é que essa tecnologia da Coreia do Norte é um salto, é claro, né? Essa tecnologia tenha sido passada pela Rússia, porque o Putin e o Kim Jong-un se encontraram durante os últimos 2 anos para negociar. A Rússia comprar cartuchos de canhão de 152 milímetros e fornecer à Coreia do Norte tecnologia para satélites. No caso esse, como você perguntou, é declaradamente um satélite espião, é um satélite de vigilância, mas alguns satélites podem ser usados, por exemplo, para um sistema estilo GPS, porque a Coreia do Norte tem armas nucleares que atravessam o planeta, então precisa do controle via satélite dessas armas, e também tecnologia de submarinos, Jonathan. A Coreia do Norte avança, portanto, como uma potência nuclear com cerca de 50 ogivas e com tecnologias que podem ameaçar países como o Japão. Foi, inclusive, muitos mísseis têm sido lançados nas águas territoriais do Japão, também Coreia do Sul e também Estados Unidos, Jonathan. Vitélio, a Coreia do Norte está sempre se preparando para uma eventual guerra, né? São vários os exercícios militares, investimentos, né, em armamentos cada vez mais poderosos, essas tentativas, né, do lançamento de satélites ao espaço. Se ela baixasse a guarda, de fato, ela seria invadida por outros países? Por que tanta preocupação em investimento militar? Essa é uma pergunta ótima. O Kim Jong-un é o terceiro da dinastia, da família dele que está no poder como ditador da Coreia do Norte. 90% do comércio da Coreia do Norte é com a China, então sempre que a Coreia do Norte intensificou seus testes, inclusive no programa nuclear, o mundo foi pressionar a China. Nesse momento, a China usa a Coreia do Norte como uma válvula de pressão por conta de Taiwan, né, que está ali perto da Coreia do Sul, assim como a China usa a Rússia como uma válvula de pressão contra a Europa e os Estados Unidos. Então, quando o Xi Jinping vai à Europa, ele é cortejado para falar com o Putin. E nesse momento, Jonathan, a Coreia do Norte não sofre sanções. Até 2017, o Conselho de Segurança da ONU aplicava sanções contra a Coreia do Norte, contra o Irã, por causa dos programas nucleares desses países. Mas a Coreia do Norte se tornou um fornecedor de armas para a Rússia
e se tornou uma válvula de pressão para a China. Então, esses países bloqueiam as sanções contra a Coreia do Norte e contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU. Esses estados considerados estados párias, né, a Coreia do Norte e o Irã, hoje fazem parte da estratégia de potências numa espécie de nova Guerra Fria, Jonathan. Vamos deixar a Guerra Fria de lado agora para falar da guerra que essa sim está em andamento. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma reunião hoje para discutir a ação de Israel em Gaza. O encontro a portas fechadas foi solicitado pela Argélia logo depois do ataque de Israel a um campo de refugiados na cidade palestina de Rafah, na fronteira com o Egito. Segundo autoridades de Gaza, o bombardeio deixou 45 mortos e centenas de feridos. 2 líderes do grupo terrorista Hamas também morreram no ataque. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reconheceu que houve um erro trágico na ação militar e disse que Israel está investigando o que aconteceu. O que o Conselho de Segurança da ONU pode resolver diante dessa notícia, diante do que aconteceu, Vitélio? Jonathan, o momento é muito delicado, né? Mais 3 países da Europa reconheceram o Estado da Palestina, Espanha, Irlanda e Noruega. Hoje, inclusive, esse reconhecimento acabou de acontecer, ser oficializado. A questão é Israel, a resposta de Israel está criando cada vez mais oponentes contra Israel. Então, hoje 75% dos países da ONU, são 146 dos 193, reconhecem o Estado da Palestina. E o que os Estados Unidos alegam? Que para a Palestina existir, ela precisa negociar com Israel o seu território, porque um dos requisitos para a existência de um país é o território. São 4 requisitos, né? Território, população, um governo e o reconhecimento que esse governo pode cumprir suas obrigações internacionais, ou seja, o reconhecimento de outros governos. Então, os Estados Unidos alegam que a Palestina não tem um território definido ainda, porque Israel ocupa parte desse território. No entanto, esses ataques das forças do Netanyahu vêm sendo criticadas, inclusive pelos Estados Unidos, também pela França, por outros países que são tradicionais aliados de Israel. O que o Conselho de Segurança pode fazer nesse caso, até o momento parece que os Estados Unidos vão bloquear qualquer sanção contra Israel. Mas por conta das eleições nos Estados Unidos, da pressão que o Biden sofre como candidato, é possível que alguma medida mais efetiva, como uma sanção, acabe passando, não neste momento, mas nas próximas semanas, de acordo com o desenrolar da guerra, Jonathan. A gente sabe que na guerra da Ucrânia, a Ucrânia pede muito da ajuda internacional para continuar lutando contra a Rússia. Agora, Israel, né? A gente sabe da tecnologia militar israelense, de todo o investimento militar. Israel, se perdesse apoio de outros países como os Estados Unidos, por exemplo, que dificilmente eu acho que isso aconteceria, conseguiria seguir lutando sozinho nessa guerra contra os terroristas do Hamas, Vitélio? Contra o Hamas, sim, sem dúvida. Israel recebeu, ao longo da história, 260 bilhões de dólares dos Estados Unidos. É o país que mais recebeu desde 1948. Em termos de comparação, o Egito também recebe. O Egito recebe em torno de 1,2 bi de dólares por ano. Israel recebe, nesse momento, em torno de 3,8 bi dos Estados Unidos. A questão é que Israel é uma potência militar no Oriente Médio, controla os céus do Oriente Médio. Israel, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos nesse momento, poderia sim fazer frente ao Hamas e a outros grupos, inclusive o Hezbollah, os Houthis do Iêmen. Agora, é muito improvável que Israel perca esse apoio dos Estados Unidos. O que é provável é que o Biden continue fazendo críticas públicas ao Netanyahu, ou seja, não ao Estado de Israel, mas sim ao atual governo de Israel, especificamente a pessoa do Netanyahu e também o seu ministro da Defesa, o Gallant, que são 2 personalidades de Israel que, inclusive, o procurador do Tribunal Penal Internacional acabou de pedir um mandado de prisão contra eles. Então, o que é mais provável é que, ao invés de perder o apoio dos Estados Unidos, os Estados Unidos, especialmente o presidente Biden, intensifique as críticas contra o atual governo de Israel, Jonathan. Numa possível mudança de governo dos Estados Unidos, né?
possível saída de Joe Biden e o retorno de Donald Trump. Algo mudaria em relação à postura dos Estados Unidos com Israel? Muito provavelmente, porque o Trump é considerado um aliado do Netanyahu. Inclusive, o Trump queria mudar a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, que é uma das coisas que o Netanyahu sempre quis. Outros presidentes considerados do espectro de direita também fizeram essa oferta, né? O Milei, recentemente, o antigo presidente Bolsonaro também havia feito comentários em relação a isso, de mudar as embaixadas dos respectivos países para Jerusalém. A questão é, o Netanyahu espera, sim, as eleições nos Estados Unidos. O Trump é um aliado mais do governo, mas também do país. E veja, o Putin também espera as eleições nos Estados Unidos, porque o Trump também é considerado um aliado do Putin, por incrível que pareça, Jonathan. Vamos mudar de assunto, Vitélio. O governo russo anunciou que vai retirar o Talibã da lista de organizações terroristas. A medida foi anunciada pelo chanceler russo Sergei Lavrov, mais de 3 anos depois do grupo retornar ao poder no Afeganistão. Segundo Lavrov, eles são o verdadeiro poder do país. O Talibã está na lista russa de organizações terroristas desde 2003, o que não impediu as relações com Moscou há vários anos, ou de receber mensageiros do grupo em solo russo em várias ocasiões. A Rússia tem sido conciliadora com o grupo desde agosto de 2021. O país convidou representantes talibãs para participarem do Fórum Econômico de São Petersburgo, a principal reunião anual de negócios, que será realizada no começo de junho. As autoridades de Moscou temem pela segurança das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central, que fazem fronteira com o Afeganistão, e com o surgimento de novos grupos jihadistas inspirados ou apoiados pelos talibãs. Vitélio, o que pretende o governo russo com essa medida? Jonathan, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. É uma máxima bastante conhecida. O Talibã é inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram 20 anos ocupando o Afeganistão e se retiraram. O Talibã voltou ao poder, para desespero, inclusive, das mulheres no Afeganistão que não têm direitos civis, né? Há várias demonstrações e denúncias do que acontece, né? As mulheres não têm direito nem de estudar no Talibã, no Afeganistão, por conta do Talibã. Agora, a Rússia considerava o Talibã uma organização terrorista há muito tempo, desde a guerra ao terror, né? Que a gente deve lembrar lá do governo Bush, né? Primeiro com os ataques do World Trade Center em 2001 e depois a invasão ao Iraque em 2003, então desde 2003. Outros países consideram o Talibã um grupo terrorista, né? Por exemplo, toda a União Europeia, os Estados Unidos, o Canadá, os Emirados Árabes, o Cazaquistão. Agora, o Talibã é o inimigo dos Estados Unidos, né? E nesse momento a Rússia está numa guerra na Ucrânia e considera os Estados Unidos seu oponente porque os Estados Unidos fornecem armas à Ucrânia. E aí, só para finalizar, é curioso porque a então União Soviética tentou ocupar, né, invadir o Afeganistão de 79 a 89, foi uma guerra extremamente dispendiosa, um dos motivos para a dissolução da União Soviética, e na época era contra os Mujahidins, que eram financiados pelos Estados Unidos, mas também pela China, por uma coalizão de países. Quando a União Soviética se retira do Afeganistão em 89, derrotada, começa a ser desenvolvido o Talibã, que significa os estudantes. É um grupo teológico radical do Islã dentro